ManaCast. E começa mais um episódio do ManaCast Brasil, o canal do Magic competitivo. E estamos aqui novamente com a nossa equipe maravilhosa. Guento, tudo bom com você? Beleza, e aí, Barroso? Chinês, e você, tá tudo bem? Tudo caminhando. Você não tá, parece que não tá muito bem hoje. Tive dias melhores. Justo. E é isso aí, hoje a gente tem um episódio cheio de novidades. A gente teve a semana 1 de Kaladesh no Standard, a gente vai falar um pouco disso. E a gente tá trazendo um tema muito legal, e é um tema que é da minha percepção e provavelmente é da percepção também do resto da galera, que é onde o pessoal sente mais dificuldade durante o jogo, que é a árvore de tomada de decisões em um jogo de Magic. Então esse vai ser o nosso tema principal, a gente vai discutir e nós vamos trazer também, como sempre, os nossos blocos sempre com as novidades. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Então, falando do tema principal, numa partida de Magic, você tem incontáveis decisões que você toma ao longo de uma partida. Não necessariamente em uma partida, mas ao longo de um campeonato todo. Muitas dessas decisões, elas são automáticas, você nem cogita as demais alternativas, o que pode ser ruim. A gente vai discutir um pouco sobre isso, sobre esses padrões que a gente acaba tomando e esses shortcuts, né, esses atalhos que a gente acaba tomando, que às vezes prende a gente numa situação que poderia ter escapatória, poderia ter decidido o rumo de uma partida diferente. E vamos falar também de alguns pontos chaves, né, de como não só melhorar o seu jogo, mas também gerenciar o seu tempo melhor. Então, quem joga bastante Standard reparou que os últimos formatos estão muito travados. Os mirrors estão muito complicados, são decididos nos mínimos detalhes e muitas partidas estão indo para o tempo e, consequentemente, levando a muitos empates. Isso não é bom nem para os jogadores que estão empatando a partida, mas também no andamento do campeonato como um todo. É uma comparação legal disso. Eu optei um GP Travel, né? Um GP Travel que pagava uma passagem. O torneio teve 5 rodadas e corte pro top 8. E ele levou cerca de 4 horas a mais do que um torneio de 5 rodadas também, com corte para o top 8, porém no formato Modern. 4 horas é um número muito elevado, né? Bem mais do que deveria ser. Mas um acabou às 18 horas, o outro acabou às 22, sendo que os dois começaram na mesma hora. Até tiveram alguns atrasos, assim, logísticos, né, que aconteceram dentro do evento, mas via de regra, enquanto no Modern tem muita rodada que acaba antes dos 5 turnos, no torneio Standard praticamente toda a rodada vai para 5 turnos e os 5 turnos são jogados. E são mesas muito complicadas, então assim, o pessoal gasta muito tempo mesmo nisso, nem sempre a gente consegue controlar para fazer jogar mais rápido. E essas tomadas de decisões, você não precisa, como eu havia falado, você não precisa perder tempo analisando todas elas. Você, ao mesmo tempo que você tem os atalhos que podem ser prejudiciais, você tem os atalhos que vão te beneficiar de economizar tempo, de economizar energia mental. Isso é uma coisa também que é complicado gerenciar, mas é muito importante, é você manter a energia mental, principalmente ao longo de torneios grandes, onde vai ficando cada vez mais difícil, você vai chegando nas etapas mais complicadas e você precisa que o seu cérebro esteja com um bom funcionamento para não deixar que esses atalhos, os atalhos ruins, te prejudiquem na sua linha de jogo. Então, vamos começar pensando no processo de todo um campeonato. A primeira decisão que se toma antes de começar um campeonato é na escolha de um deck. Ao escolher um deck, você leva em consideração alguns fatores. O primeiro deles, o que você tem disponível. Isso é uma coisa que às vezes você não tem controle. Se você tivesse disponível todas as cartas, você certamente escolheria o que você acha a melhor opção. Mas às vezes você não tem essas cartas disponíveis. Aqui, para o efeito da nossa linha de raciocínios, nós vamos supor que vocês tenham acesso a todas as cartas. Então, a gente não está limitando nenhum fator por disponibilidade. A gente está, digamos,
trazendo o assunto no fator mais técnico possível. Então, beleza, nós temos as cartas todas disponíveis, eu posso escolher o deck que eu quiser. Qual que é o segundo fator que eu devo levar em consideração? O quão bom um deck é num ambiente esperado. Então, o que é um ambiente esperado? É o famoso metagame. É quais decks você espera enfrentar ao longo de um campeonato. Então, não adianta você achar que um deck é muito bom, que um deck é bonitinho, o deck curva legal, o deck tem a carta que você mais gosta, se ele for ruim naquele ambiente que ele estiver inserido. Tem que levar isso em consideração na hora de escolher um baralho. Por exemplo, tem o Mono Red, que é muito bom, ele é perfeito, ele tem Goblin Guide, ele tem Bolt, ele tem todas as cartas boas do formato, mas você sabe que os outros 15 jogadores estão jogando Soul Sisters, que é um deck que ganha vida. Você não tem por que jogar de Mono Red, porque você vai ser massacrado pelos demais jogadores. Apesar do Soul Sisters não ser um dos meus principais decks do formato, e apesar do Mono Red ser um dos principais decks do formato e ser muito melhor que eles em diversas outras partidas, naquele ambiente que ele está inserido, ele é uma péssima escolha. Então não faz sentido você manter a escolha desse deck para esse campeonato. Uma coisa legal de falar nesse âmbito é... Muitas vezes as pessoas acabam descartando um baralho porque ele não tem jogo contra algum deck específico do metagame. Mas num torneio assim de Magic, é esperado que, por exemplo, de 30 baralhos, um deck dominante vai ter 7, 8 cópias dele jogando, né? Não, mais do que isso é uma coisa difícil. Em cima disso, a gente vê muitos jogadores, como foi o caso do Horix, que o Bolovo contou no nosso outro episódio, que ele simplesmente abre mão de um dos matches. Tipo, você toma uma decisão, escolhe um deck que você acha que é bem posicionado, você sabe que ele não tem jogo contra um dos baralhos, e aí você simplesmente pode abrir mão de jogar contra ele, porque você sabe que mesmo esse deck tendo presença no metagame, você não necessariamente vai ser pareado com ele. Isso acontece muito no Modern, né? Onde é um ambiente que tem uma diversidade muito grande de baralhos que podem ganhar um torneio. Todos os baralhos têm bons matches e bad matches. Então você tem que escolher um baralho e tá ciente que você só tem 15 slots no seu side para se preparar para o ambiente. Praticamente você deve ter alguns jogos que você tem que abandonar mesmo e abrir mão, saber que você vai perder para aquele deck. Assim como alguns decks vão saber que vão perder para o seu baralho porque não tem o que fazer. O ambiente também, ele se priva muito disso. Uma coisa que deve ser levada em consideração quanto à escolha de decks também, o quão longo é um torneio e o quão polarizada é a premiação desse torneio. Então vou dar um exemplo do PPTQ, falando também do formato Modern. Você não pode se dar ao luxo de perder 2 rodadas no suíço em um formato Modern. Salvo alguma exceção que o 8º colocado passe com 2 derrotas, você precisa estar ciente que você só tem de um continue. Então não adianta você escolher um deck bom, mas que nesse ambiente menor você perca para 2 decks que vão existir no ambiente. Então, nesse tipo de torneio que é um pouco menor, é fácil você identificar pelos jogadores que estão jogando e pelo histórico deles, principalmente porque a comunidade é muito pequena e todo mundo sabe mais ou menos do que cada um joga. É fácil você estimar quais são os decks que serão jogados e quais são as partidas que você poderá enfrentar no torneio. Então isso deve ser levado em consideração na hora de escolher um baralho. Ao passo que num Grand Prix, que você tem até 15 rodadas para poder sair com, no máximo, estourando com 3 derrotas, você pode escolher um deck mais consistente e que tenha 2 ou 3 partidas que são mais difíceis de gerenciar e manter a escolha desse deck. Um exemplo disso, um nacional de alguns anos atrás, não vou me recordar qual era, mas antes do lançamento do bloco de Shards of Alara, um dos baralhos que dominou, assim, de certa forma, apareceu e estava muito forte nos regionais, era o Quick and Toast. Era um baralho, se não me engano, quem criou foi o Alphotapa, e ele era um deck de 4 cores e usava Makeshift Manequim, é uma carta que anima uma criatura, mas a criatura vira uma ilusão, né? Ela morre mais fácil. Jogava de Cloud Trash, o Nome Debulhador, os Kitchen Finks. E era um deck muito bom e era a minha aposta pro Nacional. E aí eu apitei o Nacional e eu vi pouquíssimos jogadores com esse deck. Eu vi inclusive jogadores que ganharam a vaga com ele no Regional jogando com outros decks. E eu questionei, eu falei, o que mudou no formato pra ele não ser bom?
E aí a resposta foi, no Nacional tem muita gente que joga mais devagar, porque o pessoal fica pensando, leva o torneio mais a sério. E se você jogar de Quick Toast e empatar, perder um dos games, você não ganha mais um match. Porque ele pode ganhar, ele só joga 2 jogos no máximo, o terceiro é quase impossível. Então, por causa disso, o deck foi descartado. Mesmo sendo provavelmente o melhor deck do ambiente, assim, naquela época, tendo uma partida muito forte contra todas as outras opções, ele simplesmente não era capaz de garantir a vitória no tempo necessário, né, no tempo da rodada. Esse é um caso em que um fator extra-jogo define também uma tomada de decisão em relação a jogar ou não com o deck, né? Escolhido o baralho que você quer jogar, você tem ainda uma segunda árvore de decisões ainda antes de você sequer sair de casa, que é a escolha das cartas que vão compor o seu baralho. Então cada baralho tem a sua estrutura, ele tem o seu núcleo de cartas, ou seja, as cartas que compõem o baralho minimamente para impor a sua estratégia de jogo, para colocar os seus possíveis planos de jogo em prática. Só que você tem ainda o ajuste fino desse baralho, que deve com certeza levar em consideração também o ambiente que você está esperando. Então, um baralho normalmente tem um núcleo de umas 40, 50 cartas. 40 é pouco, mas tem um núcleo de umas 50 cartas e as outras 10 são os chamados slots flexíveis. Ou seja, são as cartas que podem variar de acordo com o que é esperado. Então, se você está jogando de Jund, por exemplo, que é um dos decks mais flexíveis do ambiente, falando de Modern, e você espera bastante Red Agro, por exemplo, você pode colocar cartas que ganham vida. Por exemplo, Corsair of Kruphix, que é uma carta que ela ganha uma vida incidental, ela tem um corpo relevante e ela não prejudica em outros jogos, porque ela tem uma habilidade também relevante no quesito de filtragem de cartas. Então você pode fazer aquele ajuste sem prejudicar a estratégia principal do baralho. E outro ponto importantíssimo é o sideboard, que você define puramente baseado nos decks que você espera enfrentar. Você define as cartas que você quer, mais do que colocar no seu deck, mas as cartas que você quer substituir. Isso é muito importante, porque muita gente monta o sideboard sem pensar nas cartas que vão sair do main deck, para você fortalecer a sua estratégia contra outros baralhos esperados. Hoje em dia, é muito comum você ver as pessoas copiando o deck da NET, né, da Star City, da Channel, ou de algum GP que algum deck foi muito bem, a pessoa gostou do deck, acaba copiando a lista e acaba copiando até o sideboard, copia 75 cartas. E não se questiona o porquê de cada carta estar lá, no sideboard ou no main deck específico. E às vezes a pessoa vai jogar o campeonato, o Friday na sexta-feira, ou um campeonato regular no sábado, vai mal com o deck e acaba falando que o deck não presta, que é uma porcaria, mas ela não entendeu que aquelas cartas do sideboard e o main deck foram construídas para jogar aquele campeonato, aquele GP, enfim, aquele campeonato que o jogador jogou e você copiou o deck. Não exatamente para o ambiente que você foi jogar na sua loja. Então isso é uma coisa que influencia muito e hoje a gente vê acontecer bastante isso, principalmente porque hoje a incidência de copiar decks, de sair decks na net, cada semana tem um campeonato novo e está sempre rotacionando qual deck está ganhando os campeonatos. Então você acaba esquecendo um pouco de se focar no ambiente que você espera, seja no ambiente de São Paulo, do Rio de Janeiro, da onde você for, da loja que você joga, ou no Brasil, em caso de torneios nacionais ou num GP Modern ou T2, você acaba não se prendendo a isso e no final pode ser que você vá mal porque você não se preparou para o ambiente que você deveria ter se preparado. Você simplesmente pegou um deck que era muito bom, tinha uma lista muito boa, mas ela acabou não sendo efetiva contra os decks que você pegar. Sobre isso tem até a história famosa do W Griselbrand, né, do Saporito. Ele jogou um daily event uma vez com um W com o trio, e aí ele só tinha 13 cartas pro sideboard dele, ele não queria usar mais nada, assim, não pensou em nada que seria relevante. Então ele simplesmente abriu mão de 2 slots, mas no mall ele não podia fazer isso. Então ele colocou 2 Griselbrands. Teve gente jogando com a mesma lista e pensando, pô, acho que isso aqui, sei lá, um terreno, um Zorborg do oponente, viajando. Ele falou, não, cara, eu só não tinha as cartas, aí eu coloquei qualquer coisa. Eu não tinha que colocar, eu coloquei qualquer coisa. Teve gente que copiou e jogou com os Griselbrands. Tipo, o exemplo mais claro do eu não sei o que eu tô fazendo. Eu peguei a receita. Sim. Aconteceu uma vez isso também com o Horix, né? O Horix, famoso por buildar os mono-heads do mall. Ele colocou lá, fez um 4-0, na época num daily. Eu mesmo fui ver o sideboard dele,
Daí eu comecei a ver as cartas e tal. Daí 4, esqueci o nome da carta agora, mas é aquele gato preto, 2 manas 1, quando morre descarta uma carta. Black O deck Cat. era Oi? Black Cat. Black Cat. Daí eu olhei, 4 Black Cat no side. O deck é mono red, não tem de jeito nenhum, ele consegue gerar mana preta e ele jogando com 4 Black Cat. Então, tipo, na hora já foi, tipo, trollar ele e falar, pô, você tá de sacanagem, né, mano, com a galera querendo colocar Black Cat. Eu falei, não, eu não tinha que colocar, não precisava colocar mais nada, tipo, o deck é ruim, o sideboard é pior ainda, não tem que colocar, velho. Coloquei qualquer coisa, velho. É mais ou menos isso, a mesma história, né? Aí agora a gente não vai mais ver acontecendo isso, é muito difícil. Mas teve na época também que a gente copiava as listas dos nacionais na Star City Games, na época na Brain Burst, pra falar a verdade. Teve um Red Green Agro que jogava com menos Carplusan Forest e jogava com Shivan Oasis. Todo mundo, pô, olha só, o cara não queria tomar dano com a Carplusan, não sei o que lá. E na entrevista ele falou, cara, eu não consegui a 4ª Floresta Carplusana, botei o Fix que entra virado, porque senão o deck perdia muito. Sim, aconteceu também recentemente com um ramp que o cara usava Balaged alguma coisa, que era um 7/5 que quando entrava destruía 2 permanentes. Saíram infinitos artigos de jogadores bons falando que era uma tech muito boa contra o Mirror. Quando o cara foi se justificar no Reddit, ele falou que não tinha achado o Zulamog que ele precisava. Tá vendo? Então, antes de copiar uma lista da net, tem que ter essa análise crítica. Você tem que saber o que você está esperando fazer com o baralho. E lembrando que ele pode até ter acertado. Às vezes o Balaged, alguma coisa, realmente era bom no Mirror. Sim. Então, assim, de repente, racionalizando ali, você fala, pô, até que eu acho que funciona. Mas você tem que ter na sua mente que por que ele tá usando isso. Porque provavelmente, num pensamento melhor, você fala, pô, o Lamog encaixaria melhor, então não tem por que usar isso ao invés dele. A parte importante é você pensar a respeito do que tá lá, racionalizar as escolhas todas. Exatamente. O princípio de tudo, na minha opinião, no Magic, é você entender o porquê das coisas. O porquê você precisa jogar a tal mágica, por que você precisa bloquear a criatura que seu adversário está atacando, o porquê você simplesmente não passa o turno aberto sem fazer nenhum tipo de mágica. Então, você tem que saber a abordagem correta e entender os porquês. Teve uma vez em um artigo, o Finkel falou que você tem que tomar a melhor decisão em cada jogada e qualquer decisão que você tomar que não seja a decisão, digamos, correta, é a pior decisão. É como você ataca com 2 criaturas ou ataca com me deixa uma pra block. Se alguma dessas duas for a errada, não importa qual delas ou quão errada ela é a pior decisão que você tomou. Então você tem que saber os porquês para saber qual é a melhor decisão e tomar essa decisão na hora certa. Entrando nessa sentença que o Finkel colocou, ela é bastante discutida pelos jogadores profissionais. Alguns falam que é a verdade absoluta, outros dizem que é extremamente questionável, porque o Magic, além de ser um jogo com diversas possibilidades, ele é um jogo que você pode ter mais de uma resposta correta, depende do que você estiver contornando, do que for mais razoável você contornar na hora ou não. Então, essa é uma questão bastante discutida, mas certamente é uma das frases que mais define o Magic competitivo na questão de escolhas. A frase icônica é "Anything other than the right play is a mistake", né? Que acho que é a frase que chama todo mundo no artigo. E sobre isso, inclusive, o PV já escreveu vários artigos falando, não exatamente sobre isso, mas sobre o mesmo tema, comentando sobre como às vezes a jogada certa é representar um counter, e às vezes ele sabe que o seu oponente dele é incapaz de ler que você está representando um counter, então é melhor que você simplesmente faça a sua jogada. Então, assim, eu acho que a frase do Finkel encaixa bem na análise em retrospecto, né? Quando você vê as suas decisões e o que elas acarretaram, mas é muito difícil você tomar ela proativamente, né? Você escolher a melhor jogada antes de saber, principalmente, assim, uma coisa é jogar contra alguém muito famoso, outra coisa é jogar contra, não sei quem é essa pessoa, não sei se ele joga bem ou não, se ele conhece o meu deck ou não, porque o seu oponente conhecer o seu deck muda muita coisa, porque você sabe que ele vai tentar jogar em torno das suas cartas ou não, e às vezes eu não tenho o que fazer além do jogo franco mesmo, né? Sim. Entrando agora, tomada a decisão de qual baralho você vai jogar, quais são as 75 que você vai jogar, você tem a primeira decisão da partida, supondo que você já tenha entrado no campeonato, já esteja sentado para jogar a primeira partida, que é a mão inicial. Então, você está jogando contra o oponente,
Vamos supor que você nunca tenha visto a pessoa na vida, você não sabe o quão bom essa pessoa é no jogo e você não faz nem ideia de que deck ela tá jogando. Vamos supor que você tenha ganho no dado, você está no play, então você abre a mão inicial, logo de cara você já tem uma decisão extremamente complexa e que define exatamente como todo o jogo vai se desenrolar, que é se você vai manter aquela mão ou se você vai muligar. Essa é uma decisão que, para os jogadores que estão transitando, entendendo como o jogo funciona, para uma etapa que você já está tentando tomar decisões mais baseadas em informações, é uma das coisas mais difíceis, porque um jogador às vezes olha, minha mão tem 3 terrenos e 4 mágicas, isso aqui é um keep tranquilo. Por quê? Porque eu tenho terrenos, eu vou comprar mais mágicas e mais terrenos numa ordem ordenada, a ponto de eu fazer as mágicas... Fazer terrenos e vou fazer mágicas. Exatamente. Então é isso que é o jogo. Exato, mas não é assim que uma partida de Magic funciona. Não basta você estar fazendo suas mágicas se seu oponente está ganhando o jogo de você, ainda que você esteja fazendo as suas mágicas e tomando as decisões corretas. Então você tem que levar em consideração o que você espera que seu oponente esteja jogando. No caso da mão inicial, estando no play é muito difícil, né? Mas depois nos outros jogos você já tem uma ideia do que você quer manter e desenvolver um plano de jogo. Isso é importantíssimo, é você desenvolver a sua partida mentalmente. O que eu vou fazer, o que meu oponente pode fazer que impeça o meu plano de jogo de progredir, como que eu vou contornar tais situações. Então, vamos supor, você esteja jogando com um Jund, que é um dos baralhos mais equilibrados. Você tem uma mão com Tarmogoyf, que é uma ameaça considerável. Você tem uma mão com Lightning Bolt, que é uma remoção. Você tem uma mão com Abrupt Decay, que é outra remoção. E você tem 4 terrenos na mão. Essa é uma mão que é bastante suscetível a baralhos mais rápidos e a baralhos principalmente de combos não interativos. Por quê? Porque você não tem o Discard, você não tem o Thoughtseize e você não tem o Inquisition of Kozilek para você saber do que o oponente está jogando e fazer o Disrupt, ou seja, quebrar o plano dele no meio. Então é uma mão que, se você está num torneio Modern, você poderia estar inclinado a ligar essa mão, pegar uma mão mais consistente. O Jund é extremamente bom em manter mãos mais eficazes, do que manter essa mão que pode perder para decks que não são tão incomuns no Modern, que são esses decks não interativos. Apesar de você ter os terrenos para você fazer essas mágicas e você ter 2 remoções para o caso de você estar jogando contra decks justos. Um exemplo bem claro disso, acho que mais fácil de enxergar, é quando você joga Legacy. No Legacy a gente tem uma carta que chama Force of Will, é muito famosa, é um counter extremamente ruim pra falar a verdade, ele custa 5 manas pra anular uma mágica, e o custo alternativo envolve você pagar 1 ponto de vida e remover uma carta azul da sua mão. Então você tem que gastar 2 cartas suas pra anular apenas uma do seu oponente. Via de regra não é uma carta boa. Só que o formato ele é ditado por combos muito rápidos. Então muitas vezes sua única chance de vitória é ter uma Force of Will na sua mão inicial. E aí tem até uma história meio clássica, assim, que é uma mão que eu joguei, inclusive, com um deck, um Rogue Delver. É um deck que vai só 14 terrenos, né, que adiciona 1 mana. Todas as cartas dele custam 1 ou 2, além da Sword of Will, que custam 0, né, teoricamente. E eu tava jogando contra um oponente que tinha um combo muito rápido, e é um combo que eu tinha certeza que eu ia perder se eu não tivesse uma Force of Will na mão. E eu já sabia disso, que era o Game 2, e minha segunda mão não tinha nenhum terreno básico, não os terrenos básicos, não tinha nenhum terreno. E eu abri com 2 Force of Wills, 2 Pitches, que a gente fala, uma carta azul que eu podia remover pra jogar a Force of Will, só que nenhum terreno. E eu escolhi manter essa mão, sabendo que eu poderia passar 3, 4 turnos até achar o meu primeiro terreno e começar a jogar. Só que pelo menos eu ia conseguir jogar essa partida. As chances de eu me ligar e não achar uma Force of Will e perder antes de eu descer o meu primeiro terreno eram razoavelmente altas. E na época eu discuti, tiveram jogadores que concordaram comigo e falaram, não, tá certo, você não vai perder pra Belcher nunca com 2 Force, então você fez a jogada correta. Enquanto outras pessoas falaram, não, absurdo, você equipou sem terreno, e aí, o que você vai fazer contra o seu oponente? Né? Sendo que, porque naquele caso, minha opção era só não perder, não estava interessado em ganhar ainda. Tem uma
frase bastante famosa do PV, ele cita bastante nos artigos dele. A primeira coisa que ele pensa em qualquer decisão que ele vai tomar numa partida é como eu posso perder esse jogo. Então, isso é extremamente relevante, não somente pensando na sua mão inicial, mas pensando ao longo de toda uma partida. O que eu posso fazer que o meu oponente pode tomar vantagem e ganhar o jogo naquele momento? Isso é eu acho uma das principais chaves ao longo da tomada de decisões e encaixa muito bem nesse exemplo que o chinês passou, que é justamente como que eu posso perder o jogo. Eu olho a minha mão inicial, eu não tenho terrenos. Eu poderia muligar buscando uma mão com terrenos, mas eu perderia o jogo no turno sem ter nenhuma interação, sem ter uma Force of Will para anular o combo do primeiro turno do meu oponente. Então, baseado nessa frase, o pensamento do chinês vai de encontro com o pensamento do PV, principalmente porque o Belcher é um baralho que esgota todos os recursos da sua mão quando ele tenta combar no turno 1. Então, não interessa que o chinês vai demorar 3, 4, 5 turnos para achar o seu primeiro terreno. O que interessa é que ele não vai perder para o Belcher no primeiro turno. Voltando ainda sobre as decisões na mão inicial. Se o seu oponente está no play, ao invés de você estar no play, você tem a desvantagem de não começar jogando. Seu oponente tem a, digamos, iniciativa, ele tem um terreno a mais por turno ao longo do jogo, só que você tem uma flexibilidade maior, porque você vai olhar uma carta a mais sempre na frente de seu oponente. Isso influencia diretamente nas mãos que você vai manter ou vai muligar. Então, às vezes você tem uma mão que tá um pouquinho mais pesada e você só tem 2 terrenos, se você tiver no play, você pode estar inclinado a muligar, enquanto que se você tiver no draw, você tá pode ter uma inclinação maior a manter essas mãos, porque você vai olhar uma carta a mais, é mais fácil de você achar os próximos terrenos para desenvolver o seu jogo. Aqui eu traço um paralelo que já foi, assim, não é meu, eu só tô repassando, mas eu não lembro onde eu li. As pessoas comparam muito com xadrez. Xadrez é um jogo de informação perfeita. Então, assim, tudo que você precisa saber numa partida de xadrez tá ali no tabuleiro na sua frente. Aí tem o poker, aquele poker clássico de 5 cartas na mão. O poker é um jogo de puro blefe, né? As cartas que você tem na sua mão indicam suas jogadas, você representa o que você quiser representar. E aí depois o poker competitivo agora é o Texas Hold'em. O Texas Hold'em é um jogo em que você tem informação escondida, que são as suas cartas na mão, e informação aberta, que são as cartas que estão na mesa. Então você tem o fator blefe, você pode representar o que você quiser, mas o que realmente você tem informações ali para você conseguir tomar a sua decisão. E muitos jogadores de Magic têm sucesso no poker, né, no Texas Hold'em, porque justamente o Magic acaba se assemelhando muito a isso. Ele é um jogo também com informação pública, que são as cartas que você consegue ver na sua mão, aliás, a informação que você tem acesso, né, que é as cartas da sua mão, que só você tem acesso, e as cartas da mesa, que você vê tanto as suas quanto as do seu oponente, mas você também mantém o componente do blefe, né, da informação escondida, que é o que você tem que levar em consideração. Então toda tomada de decisão, você está levando em consideração o que você consegue ver e o que você consegue supor que o seu oponente tem com base nas jogadas dele, nas escolhas das cartas que ele usa. Você consegue imaginar qual outra carta ele usa em torno de sinergias. É por isso que também é tão importante que você treine. Às vezes, por mais que você conheça o seu baralho, é muito importante você conhecer os baralhos dos seus oponentes, para você conhecer aquela shell ou o núcleo, né, dos decks que eles estão usando, quais são os slots flexíveis mais possíveis, quais cartas eles podem utilizar que podem acabar com o seu plano. Então, você falou uma coisa importante em relação ao treino chinês. O que eu acho que é o principal de você estar treinando é você já ter jogado, por exemplo, vou treinar jogando de RG contra o W para quê? Para você saber o que você tem que fazer, qual que é o seu plano de jogo, quais as cartas você tem que jogar em volta, se eu tomar uma collar eu consigo ainda jogar, eu consigo voltar pro jogo ou não. Então, assim, muitas vezes em um campeonato você está jogando contra um baralho X e você tem uma decisão muito difícil, que é muito close, de você atacar ou não, ou de você jogar mais uma criatura na mesa ou não, colocar pressão, alguma coisa assim, e você não sabe, não tem a certeza do que é melhor naquela ocasião. E você tem que tomar uma decisão na hora, porque você não pode ficar ali o dia inteiro. Então você acaba meio que pensando rapidamente, fazendo uma estatística do que é possível, do que seria melhor, e toma uma das decisões. Se você treina, você já ia ter passado por aquela ocasião algumas vezes, e você já teria tomado os dois tipos de decisão, no caso, descer mais uma criatura ou não descer a criatura, você saberia qual dessas é melhor. Então o treinar, ele te provém essa experiência de saber, na hora que acontece alguma coisa
difícil no jogo, qual a decisão correta a se tomar, para você acabar não ficando meio que no 50-50 sem saber qual que é melhor e acabar tomando a decisão pior. Sim, com certeza. Essa é a questão justamente de você criar os atalhos mentais. Os atalhos é um tipo de mecanismo que o cérebro possui de identificar padrões, você automaticamente ter a resposta daquele padrão, você refletir um mecanismo de acordo com aquele padrão identificado. Então, por exemplo, se você não está treinado com baralho, você pode ter dificuldade até na hora de sequenciar os seus terrenos. Isso era bastante comum no T2 do G-Sky Black ou do Mar do Green, que eram bases de mana com 4 cores, que você precisava saber quais eram as fatlands que você precisava estourar, quais os terrenos que você precisava estourar na ordem, de forma a você ter acesso às 4 cores nos seus 3 ou 4 primeiros turnos. Isso é um ponto que muita gente foi pegar de calças curtas, principalmente porque não tinha tempo de treinar com baralho ou saía trocando de baralho toda semana, não conseguia identificar esses padrões e na hora do torneio acabava fazendo besteira simplesmente porque não tinha um padrão criado. Esse tipo de padrão, ele não só é importante para te economizar tempo, mas ele economiza energia mental. Então, por exemplo, se você já presenciou uma situação e você está sendo posto a essa mesma situação num torneio, você já tem meio que automaticamente qual é o outcome, né? Qual é o resultado das suas jogadas. Você pode ter feito uma determinada jogada no treino, viu que ela deu errado, você agora está propenso a tomar a outra decisão. Um exemplo bem visível disso, teve um report do PV sobre um Pro Tour que ele jogou na época de Kamigawa, e ele draftou um deck preto e verde, se não me engano ele foi muito bem nesse Pro Tour, inclusive, por isso que ele tem um report. A única carta que ele tinha que custava... Ele não tinha nenhuma carta que custava 2 verdes, que custasse menos do que 3 manas. Enquanto que ele tinha uma carta que custava 2 manas pretas, que era uma Mão da Crueldade. Então ele identificou isso no baralho dele, e a partir daí, todo o primeiro turno, se ele tivesse pântanos e florestas na mão, ele sabia que o primeiro terreno dele tinha que ser um pântano, porque se ele precisasse fazer uma mana verde, alguma criatura no segundo turno verde, apenas uma floresta ia bastar, mas caso ele comprasse a Mão da Crueldade ou o segundo pântano e quisesse fazer isso, o primeiro terreno tinha que ter sido um pântano para isso funcionar. E aí, assim, é o que ele falou, o jogo inteiro é feito de escolhas, só que algumas das escolhas você pode simplesmente dar preset. Ele identificou isso, ele já escolheu, então a partir desse momento, todo o primeiro turno ele fazia um pântano. Isso já era uma escolha dele, ainda que ele não tivesse feito. E ele até comenta que, na realidade, mesmo isso era, de certa forma, uma escolha, mesmo que ele já tivesse definido. Porque ele deixava de representar, ele apresentava a informação que o deck dele era preto. E isso pode causar algumas pequenas mudanças no jogo do seu oponente, né? Porque ele já imagina quais cartas você pode usar, quais pode ter remoção, quanto que se ele fizesse uma floresta não seria. Aí ele comenta que ele decide que vale a pena você conseguir fazer a Hand of Cruelty no turno 2, mas mesmo assim, mesmo já tendo uma coisa muito bem definida, ainda assim é uma escolha que ele tá fazendo e é uma decisão que ele tá tomando. Então tem uma série de decisões que a gente vai sendo posto em prova. Então, o terreno que seu oponente faz, se o seu oponente passa com mana aberta ou não. Então tem decisões que você não precisa perder o seu tempo tomando, por exemplo, você tem uma criatura, seu oponente tem manas abertas sem nada no jogo. Você vai atacar ou não? Claramente você vai atacar. Mesmo que o seu oponente tenha alguma remoção, aquela remoção seria dada de qualquer forma. Então, você pode... muitas vezes você incita o ataque para o seu oponente usar a remoção ainda para você jogar a sua criatura melhor. Ou se o seu oponente tem uma criatura mais fraca, mas passou com a mana aberta, não atacou no turno que você não atacou, você tem que levar em consideração que o oponente possa ter um trick que mate a sua criatura e mantenha ela viva. Mas uma coisa que eu vejo muita gente fazer é jogar em torno da trick, sendo que o certo às vezes é você forçar o oponente a jogar a trick para que ele não a tenha mais
e para livrar os seus futuros ataques. O jogador tem muito medo de tomar balão, né? O chamado tomar balão, e só para não se passar por não fui enganado pela trick, ele faz uma jogada pior. E não é assim que um jogo de Magic funciona. Se o seu oponente tem a trick e aí você vai ter que jogar o jogo inteiro em torno da trick, você tem que fazer uma hora forçar ele gastar isso. Na realidade, contornar uma trick significa só vale se você tem opções para contorná-lo. Então, por exemplo, se você tem usa muitos counters no seu deck, aí você pode tentar contornar esperando que você compre esse counter. Agora, se você não tem opção, então simplesmente não tem o que fazer. A carta tá lá, você sabe que ela tá, e ela consegue matar a sua criatura. É um jeito que ele tem de lidar, e a escolha do seu deck no começo agora te força a cair nesse truque, digamos assim. Isso, inclusive, é uma coisa que o PV fala sobre blefs, que é pra você blefar, não basta você representar alguma ameaça, você também tem que dar uma opção pro seu oponente, porque se ele não tiver opção, então ele provavelmente só vai simplesmente correr rumo ao seu blefe, e aí ele vai descobrir que você blefou. Então assim, se você não tem outra opção, então é melhor que você não blefe. Isso aí acontecia muito com o deck de fadas, atacava com Mutavault no segundo turno, né? Ele era um deck que tinha muitas respostas, ele jogava com counter de 2 manas, que era com Snag, jogava com Spell Stutter Sprite, que é uma fada que anula mágica, jogava com Comando Críptico, que também anulava mágica, mas custava 4 manas. No segundo turno, a melhor jogada do deck era fazer uma Bitter Blossom. E aí, se você não tivesse a Bitter Blossom, a jogada correta era você transformar um Mutavault em criatura e atacar. Isso porque o seu oponente não tem o que fazer em relação ao seu deck inteiro, joga com Flash, então ele sabe que cedo ou tarde ele vai começar a tomar os seus counters. Então, melhor do que você representar um counter que você sabe que seu oponente vai ignorar, é você tentar arrancar esses pontos de vida que podem fazer mais diferença lá na frente no jogo. A gente poderia passar aqui muito tempo falando sobre tomadas de decisões. Um jogo envolve, como vocês viram, uma árvore gigantesca de decisões. Elas certamente no campeonato devem passar de milhões, mas basicamente, fazendo um TLDR do nosso tema principal, é você pensar no ambiente na hora de escolher o baralho ou fazer o fine tuning dele, ou fazer os ajustes finos do baralho. Você tem que tomar as decisões baseadas na sua mão inicial, no que você vê o seu oponente fazer, se ele abre com um determinado terreno, o que você já espera do oponente, formular o seu plano de jogo, você abrir a sua mão inicial e pensar no plano de jogo que você vai executar. Se o seu oponente te proporciona uma situação complicada, você pensar em todas as possibilidades, sempre pensando em como não perder a partida. Acho que isso é o principal, é você não tomar o balão que te deixe para trás na partida, não necessariamente tomar o balão que você caiu no trick dele. Acho que é basicamente isso. Eu acho que uma das coisas mais importantes nisso é você entender qual decisão você está tomando. Toda jogada que você faz é uma decisão, mas nem toda decisão que você toma é relevante. Então, assim, até para evitar o seu desgaste mental, o importante é o quê? Você treina bastante para você conseguir tomar suas decisões de forma rápida, e mais importante é você saber quais que são os pontos cruciais da partida. Isso acontece muito quando eu tô jogando, eu me vejo assim, eu jogo 10 turnos em 10 minutos, levando 1 minuto por turno, e de repente um turno eu levo 3, 4 minutos, que é até mais do que eu deveria levar. Mas é porque o jogo inteiro eu vou jogando um ritmo que eu sei o que pode estar acontecendo, e aí de repente chega aquele turno onde eu tenho um Planeswalker, eu tenho 3 criaturas, o oponente tem um Planeswalker, tem uma criatura pra bloquear, eu sei que ele tem uma remoção e eu sei que eu tenho um Pump, e aí agora eu tenho que escolher se eu armo um letal na volta, se eu me preparo para proteger minhas criaturas, ou o que você tem que fazer. Então assim, você tem que estar sempre sabendo o que você está decidindo ou não, quais são os cenários possíveis que podem sair da sua jogada, e depois disso poder jogar deixa então eu entender qual que é o turno que é crucial, que a jogada errada aqui me custa a partida mesmo. E às vezes você não percebe isso, né? Às vezes você é surpreendido por uma carta, por uma situação que você não esperava e acaba perdendo prematuramente, né? Sim, e uma coisa que a gente não chegou a comentar aqui, mas também eu acho que é importante em relação à tomada de decisão, que depende muito de acordo com o deck que você está jogando e o deck que o seu oponente está jogando. Então, se você está jogando com deck agro contra um deck de controle, provavelmente as suas tomadas de decisões vão todas pender para tentar matar o seu oponente o mais rápido possível de alguma forma, seja dando burn ou
descendo todas as criaturas, mesmo correndo o risco de você tomar um Mass Removal e perder todas as suas criaturas. Mas por quê? Porque você sabe que o jeito mais fácil de você conseguir chegar até a vitória é você matar seu oponente antes dele conseguir reagir no jogo. Então, nesse exemplo, você tem uma tomada de decisão relativamente fácil, de acordo com o deck que você está jogando e o deck que seu oponente está jogando, né? Isso falando em 2 decks específicos. Dentro de um torneio, você vai enfrentar vários tipos de decks, você tem que saber qual abordagem você tem que fazer contra cada um desses decks. Eu acho que é de suma importância você saber o que você deve fazer e qual a sua posição no jogo. Se você está atacando, defendendo, as cartas da sua mão elas são agressivas, são reativas, o que você tem que fazer para virar o jogo que você está perdendo. Então você tem que saber se colocar exatamente em qual posição do jogo você está. Se você está atrás ou está na frente. Ainda sobre tomada de decisões, eu queria matar um mito, né, que as pessoas fazem muito. Aconteceu na época do Jace, talvez aconteça agora na época do Copter. Quando a sua mão inteira tá boa, é bom você fazer um loot, comprar uma carta e descartar outra ou não. E muita gente fala, é ruim, porque vai que eu compro uma carta boa e aí eu tenho que descartar alguma das minhas cartas boas da minha mão. Sempre você quer ter o maior número de opções possíveis para tomar as melhores jogadas. Sempre vale a pena. Se você comprar uma carta melhor do que você já tinha na mão, foi bom. Se você comprar uma carta pior, então você se livrou de um material ruim. Então, às vezes eu sei que dói, só mas eu só tenho uma dessa, nem sempre ela vem. Não importa, a jogada certa é sempre comprar e depois descartar, salvo coisas bizarras, tipo você ter medo de uma Surgical Extraction, alguma coisa assim, fora a mais externo. Sempre é melhor você ter acesso a mais cartas para você poder tomar suas melhores decisões. Sim, e no caso do Copter, que é a carta nova de Kaladesh, você tem que sempre, independente do que você tem na mão, compra e descarta, porque você pode estar tirando um terreno do topo que você não quer comprar. Então, se você tem na sua mão, você tá lá com o Copter, se você só tem uma carta na sua mão, que é uma Declaration Stone, e você quer guardar ela para remover a ameaça do seu oponente, você atacou, você não vai deixar de usar a habilidade do Cóptero, você está deixando um turno seu de informação para trás. Então você tem que dar o draw, independente se você comprou e seja outra Declaration, você vai descartar uma, vai continuar com a mesma carta na mão. Você comprou um Verdurous Gearhook, ele vai ser mais relevante que a Declaration? Não, então você descarta ele. Então, se for, você guarda ele na mão. Exatamente, então independente do que qual é o seu plano de jogo, você não deve perder o trig e passar sem utilizá-lo, porque independente do que vai acontecer na partida, você tem que acelerar a informação que você vai ter, e quanto mais acesso à informação você tem, mais chance de ganhar o jogo você vai ter. Bom, é isso aí, pessoal. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode entrar em contato. Já recebemos algumas sugestões de pautas aí, uma dúvida em relação ao juiz, que inclusive vai ser o que a gente vai abordar hoje. Espero que continuem entrando em contato conosco, seja via Facebook, seja via YouTube, seja pessoalmente mesmo. Não fique com as suas dúvidas, seus comentários presos. Encaminhe pra gente, que a gente vai responder e endereçar aqui nos próximos capítulos. E agora vamos ao... O Diário de Vencer, com as notícias da semana. E aí, tivemos a nossa primeira semana de Kaladesh no Standard. E vocês devem ter se esquecido, mas eu não me esqueci não do bolão. Quem levou o bolão? Pois é, então, até mais do que eu esperava, a gente teve um predomínio dos RW Vehicles no Star City. Tiveram 5 cópias, ainda que algumas com umas pequenas diferenças entre elas, mas todas baseadas no Smuggler Copter, que é a grande sensação de Kaladesh, pelo menos nessa semana 1, com mais diversas outras cópias ao longo do Top 64, que foi o divulgado no aberto do Star City de Indianápolis. Então é o deck que se mostrou o mais funcional, ele é muito rápido, ele é extremamente agressivo e te dá bastante informação por causa do Smuggler's Copter. Ele te dá um alcance muito bom, uma escolha de cartas muito boa, e conseguiu se sobressair
face a todas as demais estratégias testadas pelos outros jogadores. Além dessas 5 cópias do RW Vehicles, nós tivemos 2 cópias do BR Agro, que é um baralho bastante agressivo, baseado principalmente na recursão artefato de 2 manas 3/2, que não pode ser bloqueado e que ele fica voltando do cemitério se você pagar uma mana incolor, uma preta e exila uma carta do cemitério. E da remoção Unlicensed Disintegration, nome difícil, eu sempre me enrolo, mas que é bastante agressiva, bem como a utilização dos burns. Então, um baralho com 7 decks agressivos no top 8 e ainda um Grixis Emerge, que é uma versão um pouquinho diferenciada dos decks de Emerge, baseada nas interações entre o Amálgama e o Hunted Dead, que ficam voltando do cemitério para o jogo, fornecendo corpos para serem utilizadas de Emerge para o Distended Mindbender e para o Elder Deep Fiend, retornando também o retorno de Kozilek. Você não se importa que as suas outras criaturas morrem porque elas são praticamente imortais, formulando aí um baralho mais voltado para o ramp e de criaturas maiores em relação aos outros decks do top 8. Esse deck foi para a final, mas acabou perdendo para o RW do Chris Van Meter, que se mostrou bastante agressivo. E aí, Gwento, o que você achou do Star City? Eu acompanhei, né, quando eu cheguei em casa no sábado, depois de ter ido jogar o PPTQ. A princípio, eu tinha testado uma lista de RW já, um pouco diferente, né, e os veículos e tal, mas era uma lista mais voltada, digamos, para ser mais agressiva e não depender tanto do Copter Smuggler. Eu acho que ele é um baralho consistente, como todo início de lançamento de coleção nova. Os decks agros, eles têm uma vantagem, porque você não sabe o que você vai enfrentar, então você não sabe como buildar um deck de controle, o que você vai precisar naquele ambiente para segurar os decks agros. Então os agros, eles se sobressaem no começo de cada coleção, mas os RWs é mais ou menos o que a gente esperava mesmo, voltado em torno dos veículos, né? Tinha uma versão que era mais humanos, que jogava até com Hanover Garrison, que coloca os tokens e tem um combinho, vai crescendo o Tenente de Thalia. Mas a princípio é mais ou menos o que a gente tava esperando mesmo. Esse top 8 com vários RWs aí, que é um deck que tem aberturas muito agressivas. Não sei se o deck é tão resiliente assim. Me parece que no campeonato tinha muito poucas Return to Kozilek, então acho que talvez ele seja não tão forte assim no ambiente em que tenha muitas remoções. Embora ele jogue com Selfless Spirit, algumas versões com 2 ou com 4, mas não foge muito do que a gente estava já esperando, né? E os outros decks é basicamente o que a gente também já via aí, o BR, que já foi bastante falado pelo pessoal da Star City, da Channel, e o Grixis, que é o deck diferente, que é o deck que não é o deck agro, diretamente falando, e joga na temática de Emerge, aí meio que uma mistura como se fosse os zumbis, o B com o Emerge. Então, a princípio, a gente não tem muito como definição do que está jogando. A gente não viu mais jogar aqueles decks que estavam antes, que eram os decks de Haku. 0 decks de Haku praticamente. Então, bom, talvez se o ambiente fosse solidificar assim, seja uma boa, porque os decks de Hakus, eles meio que pressionavam o ambiente a você não jogar com nada que não conseguisse ganhar deles. E você falou também que você jogou o PPTQ, foi o primeiro PPTQ selado com... Vai ser provavelmente o primeiro e único, né? Não, talvez tenha na próxima temporada, mas nessa temporada é o primeiro com Kaladesh. E aí, como você foi? Eu fui mal, eu fiz 3-2, o torneio teve 5 rodadas. Eu perdi o primeiro jogo eu não lembro o nome do meu oponente, mas ele tava jogando de RW, abriu uma curva, eu moliguei, ele abriu uma curva muito boa de piloto no 2, né? Do motorista veterano no 2, daí no 3 mais um bicho, no 4 outro bicho, uma removal, um pump, e o G2 eu perdi para um Gear Hook vermelho. Nossa. Que ele fez no turno 6, eu comprei só lands depois disso, e na hora eu mandei ele tinha 3 cartas à mão, falei pra ele, óbvio, tombar as cartas, eu tava a 16 de vida, e ele tava a 10. Ele tombou 2 cartas de custo 3 e uma de custo 2, eu tomei 8, fui pra 8 de vida e matei o Gear Hook dele e tal, mas já não consegui segurar. E depois eu ganhei 2 e perdi na 4ª rodada, que eu teria que ganhar pra poder dar ID na última. Acabei perdendo
fiz um swap, meu deck era um RG, um Latinum Hellion, né, um RG meio energia, assim. E fiz um swap para um UG, que tinha uma mágica, agora esqueci, alguma vontade de Sarreli, alguma coisa assim, que copia um artefato e uma criatura. E era uma carta muito boa, mas eu acabei ficando parado em lanes nos 2 jogos e acabei perdendo G2 e G3. Então eu fiquei de fora do campeonato, fiquei acho que em 11º. Quem acabou levando o campeonato foi o Bertu, né? O Sim. Lucas Esper Bertu, bastante conhecido aí, jogador de nível de Pro Tour. Parabéns pro Bertu por ter ganho. E essa temporada tá acabando, a temporada Modern. É só mais Um final de semana. Só mais um final de semana. E vamos lá tentar a sorte nesse último campeonato, que aliás vai ser duplo, né? Exatamente. Na verdade vai ser um duplo no sábado, né? Na Devir. Isso. E no domingo tem 2, para quem quiser escolher. Pelo menos o pessoal aqui de São Paulo. Tem o campeonato da Epic no domingo e o da Magic Last. Lembrando que em sábado eu estarei lá, pitando ambos os eventos para todo o público. Boa. Legal. E agora vamos ao... O Grimório Silvestre. E o deck da semana não poderia ser outro que o RW Vehicles. Então, tem muita gente que está jogando os campeonatos regulares, as temporadas do CLM, que estão sendo no formato standard, e certamente essas pessoas vão ter que se preparar para enfrentar o RW Vehicles. Gwento, o que você acha como essas pessoas podem atacar o RW, ou se elas têm que aderir a esse baralho? Qual a sua opinião? Eu acho que vai da característica de jogo de cada um. Se você gosta de agro, gosta de jogar com as novidades, com o deck que tende a ser o deck da moda no momento, você pode jogar com o RW Vehicles. Eu particularmente não sei se eu jogarei com esse deck, eu estou testando alguns decks pro Pro Tour e ainda não formalizei uma opinião sólida, nem a respeito desse deck nem dos outros. O deck ele é rápido, tem aberturas muito fortes, como eu já falei, pode roubar games muito fáceis. Se você não quer jogar com o RW Vehicles, você pode tentar alguma build em torno de Mass Removal, lembrando que o RW Vehicles também joga com 4 Selfless Spirit. Então ele vai ter indestrutível, talvez o seu Return to Kozilek, Radiant Flames não mate as criaturas dele. Mas no seu deck também pode ter alguns outros removals individuais para dar, por exemplo, uma Galvanic Bombardment no passe no Selfless e fazer a Radiante no seu turno. A Nahiri é boa contra o RW Veículos, no RW Veículos ou ambos? É uma coisa que a gente estava falando antes da gravação hoje, né? A Nahiri, eu acho que ela está extremamente bem posicionada hoje no Standard, tanto contra quanto a favor. Eu acho que ela seria uma resolução do Mirror Match ali, que tende a ser baseado em Copter Smuggler e quem consegue remover o Copter do outro ou não. Só um adendo, acho que a maior diferença do deck do Chris Van Meter para os outros é que ele jogava com Harness Lightning no deck também, e não só Declaration Stone. Assim ele tinha acesso a matar o Smuggler do seu oponente. Se você só joga com Declaration, você não tem acesso a matar o Smuggler e tende a ficar o jogo condicionado a ele. Então eu acho que a Nahiri, o chinês, é muito boa no formato e ela tende a ficar melhor na medida que está aumentando o uso de Stasis Snare nos decks brancos. Então ela resolve criatura, ela mata um Gear Hook grande virado, ela mata qualquer artefato, seja ele, pode ser até um Etherwork Marvel, se estiver virado, ela consegue destruir. Ela destrói um Copter ou um Fleet Wheel Cruiser, que são os veículos perigosos, e ela te dá acesso a Cyclings também, né? Uma vez que você descarta uma carta e não estiver comprando cartas, e dependendo do deck que você estiver jogando com ela, ela pode também puxar, por exemplo, no RW Vehicles pode puxar um Sovereign para entrar batendo, e ele volta para sua mão. Você daria 6 de danos em duas criaturas, ou um Planeswalker, né? E voltaria para sua mão, no seu outro turno você poderia fazer ele de novo, ou no mesmo turno. Então eu acho que ela é extremamente bem posicionada para jogar a favor e para jogar contra o deck. Inclusive, ela está tão bem posicionada agora que talvez tire o possível lugar da Chandra como Planeswalker de 4 manas nesses decks mais agressivos, que viu pouquíssimo jogo esse final de semana. Foi até surpreendente. Estão guardando pro Pro Tour, tenho certeza. Talvez estejam guardando ou não quiseram
simplesmente colocar ela na hype, né, de jogar tanto, ou esperavam mesmo que o ambiente fosse muito agro. No ambiente muito agro, a Chandra não é tão boa assim, porque você vai fazer ela como um removal e seu oponente vai matar ela. Então, como o ambiente se mostrou mesmo muito agro, a Chandra ela acaba perdendo um pouco do seu poder, né? Porque ela se defende bem, faz um monte de coisa, mas se você estiver atrás do jogo vai ser um pouco complicado manter ela viva, então talvez não compensasse jogar com a Chandra mesmo. Eu cheguei a ver algumas listas que iam no main deck, outras que iam no sideboard e algumas que não iam em lugar nenhum, né? Mas não tira o fato dela ser um Planeswalker extremamente poderoso. Certo. Então fica aí a dica para quem for jogar Standard essa semana, tente jogar com alguma resposta ao Smugglercopter. Pode ser o Harness Lightning, pode ser o Natural State do sideboard, ou se você vai jogar com o deck, pense em testar a Nahiri, parece bem posicionada no ambiente, e pense nessas possibilidades também na hora de enfrentar possíveis Mirrors que certamente vocês irão enfrentar. E agora vamos ao... A Chancelaria Azorius. Chinês, eu recebi aqui uma dúvida do nosso amigo Júlio Machado, um grande abraço ao Júlio, né, sempre com a gente aí, tanto jogando no Alan, como também aqui trabalhando com a gente na edição do podcast. Ele mandou a seguinte situação que aconteceu faz muito tempo, aliás, inclusive eu estava presente nesse torneio. Ele estava jogando uma partida com seu oponente, estava no G3, foi sidear, ele sideou o jogo, o oponente, quando foi cortar, aparentemente ele deu o Pile Shuffle, que aliás não pode mais além da primeira, lembrem-se bem disso. Deu o Pile Shuffling só pra dar aquela embaralhada ou aquela contada no deck. Ficou de boa, tal. Aí, durante o jogo, o Júlio estava com a partida praticamente ganha. O seu oponente pegou, interrompeu o jogo e perguntou quantas cartas que o Júlio tinha no deck. O Júlio falou 60. Aí ele chamou o juiz, o oponente dele. O juiz contou o baralho e viu que tinha 61 cartas. Foi acessar o sideboard e viu que tinha 14 cartas no sideboard, configurando na época uma ação ilegal. E perguntou o que você faria, Chinês. Tá, eu vou comentar sobre quais infrações aconteceram e quais foram os problemas disso. Primeiramente, isso é um decklist problem. Hoje não é mais, mas na época era. Eu não sei há quanto tempo faz isso, mas acredito que foi há bastante tempo. Até porque há muito tempo o Júlio não joga um torneio desse. Mas basicamente quando você fazia uma troca, na época você tinha que trocar 1 para 1 entre o seu baralho e o seu sideboard. Você tinha que ter sempre 15 cartas no seu sideboard ou 0. E hoje já não é mais assim. Hoje, contando que o seu deck o seu sideboard tenha no máximo 15, se você quiser só adicionar cartas sem retirar outras, você pode fazer isso. Hoje isso não é nenhum problema, mas na época teria sido um problema com o decklist dele, né, com o deck ou com a lista, e daria um game loss. Partindo um pouquinho acima disso, é relevante saber se o oponente dele já sabia dessa infração. Se o oponente dele percebeu essa infração quando foi apresentado o baralho, ele tem que chamar um juiz na hora, e a penalidade será dada mesmo antes do jogo ter começado, se foi o oponente quem percebeu isso. Uma vez que ele tenha percebido e não tenha chamado o juiz, e ele saiba que isso é uma infração, ele deve ser desqualificado. Desqualificação é a punição que a gente dá por vários motivos, né? Entre eles o fato de você saber que uma infração está sendo cometida, mas manter-se em silêncio para obter qualquer tipo de vantagem a respeito disso. É considerado cheating. Eu não tenho como saber exatamente como se desdobraria a situação sem atender uma mesa propriamente, mas posto que tenha acontecido exatamente isso, o jogador tenha contado, tenha identificado que o deck dele tinha uma carta a mais e tenha não chamado o juiz na hora, ele seria desqualificado, exceto se ele me convencer, por exemplo, que ele não sabia disso. Ele falou, eu contei que tinha 61, mas eu não sabia. E eu perguntei, a partir do momento que ele me falou que eram 60, só aí eu chamei o juiz. Aí sim seria só um erro, né? Ele simplesmente, no final, o jogador poderia ter 61 cartas. Legal, então tá aí respondida a dúvida do Júlio. Mandem suas dúvidas pra cá, a gente vai tentar solucionar
ao longo dos episódios. E fiquem à vontade aí para comentar também se alguém passou por uma situação parecida ou se alguém tem mais alguma dúvida. O resultado que aconteceu na época do campeonato foi que o juiz acabou não dando o game loss pro Júlio. O Júlio explicou a situação. O Júlio era novato na época, ele não estava acostumado a jogar campeonatos grandes. O Júlio explicou a situação pro juiz. O juiz interpretou que o oponente estava agindo de má fé e acabou dando o game loss para o oponente, configurando a vitória ao Júlio. O chinês tem uma coisa interessante para falar sobre fair play, que é algo que muita gente espera no Magic e que não existe uma regulamentação falando sobre fair play. Em cima disso, é importante notar que o oponente ele pode ter roubado, ele pode saber que tinha uma infração e optou por não chamar. Nesse caso, ele roubou e tem que ser desqualificado. Do contrário, não existe nenhum tipo de manual de boas maneiras. Você pode usar o manual a seu favor o máximo possível para tentar ganhar a sua partida. Talvez não seja o comportamento que a gente queira incentivar, mas certamente não é papel dos juízes garantir isso. O papel do juiz é tomar decisões de forma imparcial, e o modo de você saber que você está sendo imparcial é seguindo os documentos que a gente tem. E se você ler o IPG inteiro, inclusive recomendo até para os jogadores mais experientes que um dia deem uma lida no IPG. Você não precisa decorar, não precisa saber tudo, mas é relevante saber o que ele cobre e o que ele não cobre. E lá fica bem claro que não é esperado nenhum tipo de, digamos, cavalheirismo dentro da partida. Se você está jogando um torneio competitivo, é esperado que você queira competir. Legal, chinês. Obrigado aí. E agora vamos ao... O livro de Jain Dai. Bom, no tema da log de hoje, igual que a gente falou da Nahiri e do possível aparecimento dela no T2, enquanto os temas oficiais de Kaladesh ainda não estouram, eu vou falar um pouco sobre a Nahiri. É uma história um pouquinho mais antiga, mas acho que ainda é interessante, principalmente porque a gente tem um palpite forte de que ainda vai voltar esse tema à tona. Basicamente, a Nahiri é uma Planeswalker muito antiga, ela é uma Lithomancer, né? Ela consegue moldar pedras e rochas. Ela é nativa de Zendikar, e lá em Zendikar foi quando ela viu os Eldrazi aparecerem e resolveu proteger o mundo. Ela é uma Lithoforjadora Core. E aí, junto com o Gin e o Sorin, eles cuidaram de aprisionar os Eldrazi nos primeiros Edros, na primeira história. E tudo correu bem até que eles finalmente escaparam. Foi o arco antigo de Rise of the Eldrazi. A Nahiri começou a chamar, a pedir a ajuda do Sorin. Só que o Sorin, embora ele tenha trabalhado junto com o Gin e com a Nahiri, eles tiveram alguns problemas, dentre os quais o Sorin acabou aprisionando a Nahiri em um vault, onde ela ficou presa e nutrindo ódio por ele por alguns milênios. Uma vez que ela foi liberta, ela ficou um pouco incomodada com as ações do passado do vampiro, e foi por causa disso que todo o bloco de Shadows over Innistrad aconteceu. Basicamente, isso é a vingança da Nahiri quando ela procura um modo de atrair o Enraku pro plano do Sorin, como vingança por ele não ter atendido o chamado dela quando os Eldrazi se livraram em Zendikar. É bem legal pra quem não acompanhou muito dessa história, né? A gente viu quando a Enraku foi aprisionada à Lua com uma ação de toda a Liga da Justiça, né? Principalmente da Nissa e da Tamiyo, mas também com um confronto direto, um pouco da Liliana com os zumbis, um pouco do Jace. E o que desencadeou toda essa história, né? Que foram dentro do bloco, a Enraku deixou os Anjos Loucos e todos os outros personagens, inclusive o Sorin acaba matando a Avacyn, que era a maior criação dele, e toda essa briga entre o Sorin e a Nahiri termina com a carta, se eu não me engano, a própria Declaration in Stone, a Nahiri, na realidade, petrificando o Sorin dentro da própria mansão dele e todos os outros vampiros dele. Então ele fica preso de volta numa prisão de pedra, da qual ele não vai se soltar, porque é muito forte, pelo menos não do modo mais convencional, né? Não vai ser uma coisa fácil para ele se livrar disso.
E essa é a vingança final da Nahiri, assim, ela acaba com o Sorin no final das contas. É até engraçado porque o pessoal comentou na hora que estavam fazendo esse lore que não dá pra você saber se o bem ganhou no final das contas, porque o Sorin ele é claramente egoísta e é um anti-herói. Por outro lado, a Nahiri também não é a melhor das pessoas, ela trouxe afinal um Eldrazi pra enlouquecer todo um plano pra uma vingança pessoal. Então, assim, na verdade são dois Planeswalkers brancos que trabalharam em cima de uma justiça própria. A Nahiri de uma forma mais caótica, que é a sua mana vermelha, e o Sorin de uma forma mais egoísta. E no final das contas, a Nahiri vence, o Sorin fica totalmente preso, a Nahiri, ela fala missão cumprida e desaparece, mas a gente imagina que ela ainda possa voltar. Não tem porquê disso não acontecer, até porque ela deve ter sido vista por outros Planeswalkers estavam lá e talvez se interessem. O Sorin ele teve sua participação também nos outros blocos, né, principalmente Zendikar. Então estamos aguardando agora para ver como isso continua e quais poderes mais ela consegue fazer. Mas, inclusive é muito interessante de ver como a carta da Nahiri ela fica muito boa em relação ao que ela fez na história, assim, ela fica impecável, principalmente porque no T2 ela chama a Enhaku, que foi exatamente o que ela fez no bloco de Innistrad. Sensacional essa interação aí. Obrigado, chinês. E agora vamos ao fechamento do programa. Interajam com a gente, mandem suas dúvidas e vamos aguardar aí a semana 2, né, de Kaladesh. Vamos ver o que as mudanças do Standard vão preparar o ambiente para o Pro Tour e nos preparar também para as próximas temporadas de PPTQ. Um grande abraço aí, continue acompanhando a gente nos diversos canais e até logo. E pra quem gostou desse tema, tem chance de a gente fazer uma parte 2 ainda, porque a gente falou bastante e ainda falta muita coisa, né? Falamos só o superficial, né? Então dá pra fazer um programa aí falando um pouco mais a fundo aí em relação às interações. É isso aí. Falou, pessoal. Falou, galera. Até a Tchau. próxima. Esse podcast é uma produção Agência WTF.